Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém. Farei toda a minha vontade. Primeira coisa que quero relembrar dentro do tema que estamos falando, nós estamos caminhando a passos largos para o caos. Agora é bom e alentador ver uma declaração dessa do Senhor dizendo que Ele não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada, obviamente, não habitada por demônios, não habitada por homens maus e iníquos, mas por homens bons que fazem o quê? A vontade do Senhor. Olhando para a nossa realidade contemporânea, vemos que o mal está proliferando, está aumentando, está se intensificando. E muitos de nós, mesmo aqueles que conhecem a palavra, ficam perplexos, confusos, por não entendermos o que está acontecendo. Muitos, equivocadamente, têm uma esperança de morrer logo, ainda que não queiram morrer, apesar da situação difícil, e ir para o céu. Quero dar outra boa notícia. Você está doido para ir para o céu, ainda que não agora. E Deus está doido para vir para a terra. Haverá um desencontro? Sim ou não? Nosso conceito de céu, que nos ensinaram desde pequeno, especialmente aqueles que eram evangélicos há anos e aprenderam muitas coisas na escola dominical, ensina que nós vamos para o céu, lá tem casas, cada um vai ter uma casa linda, maravilhosa, verdadeiras mansões, ruas todas de ouro, incrustadas de esmeralda. Será assim o céu? Esse é um céu que sonhamos e que nos ensinaram. Pois o conceito de céu para nós tem que ser revisto. O que é o céu? Definindo propriamente o que é céu, segundo a Bíblia, é o lugar da morada de Deus. Se você tomar o pé da letra, essa definição é o lugar da morada de Deus, que nós nem sabemos onde está, né? Tá lá, ele está lá no céu, mas não sabemos localizá-lo no tempo e espaço. É um lugar, porque Jesus está lá, os anjos estão lá, Deus Pai está lá. Entretanto, se é o lugar da morada de Deus, e se Deus ia morar na terra? Onde estará o céu? Simples. E Deus diz inúmeras vezes que eu habitarei no meio do meu povo. Farei ali morada. Não só no meio, mas ele diz que quer morar no seu povo. Você lê com clareza, especialmente o Apocalipse, você vai ver que vai chegar um momento que ele vai destruir os céus e a terra que agora existem. Quando ele fala destruir, ele não está falando da população só. Não está falando dos homens deixarem de existir aqui na terra. Não está falando de uma guerra nuclear. Está falando de algo muito pior do que uma guerra nuclear. Nos assusta uma guerra nuclear, não assusta? Pois o que está profetizado em Isaías, já lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. E foi só replicado no Apocalipse, que ele fará novos céus e nova terra. Talvez você nunca parou para pensar nesse fato. Ele vai fazer nova terra para quê? Pense nisso. Se nós todos já estamos no céu ou vamos para o céu. Sim ou não? Sim. Os ímpios vão para o inferno e os justos todos vão para o céu. Por que ele vai fazer novos céus e nova terra? E diz o texto, nos quais habita justiça. Pois fique sabendo que há um salmo que ele diz que ele criou a terra para os homens e para os filhos dos homens. Será que é só por um período de tempo?
pode ser longo ou não, ou ele vai criar novos céus e nova terra para que nós moremos na terra. Aí vem a palavrinha que eu uso muito e se tornou uma marca minha, forever. Ele vai construir novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se não mora ninguém aqui, está abandonada. Note bem, ele criou a terra não para ser um caos. Nós estamos vivendo na terra a época do caos. O que mais se fala nas nações, na ONU, fala de sustentabilidade, fala de resolver o problema do clima, fala de resolver o problema da poluição. Então, está piorando, está piorando, está piorando. E isso virou um tema das nações, como se todo mundo tivesse preocupado em salvar o planeta Terra. Preste atenção. Proposta das nações é salvar o planeta Terra. Não caiam neste engodo, não caiam nessa mentira. Por quê? Aí que vocês têm que voltar para a palavra, sempre. Não vá pelo que os jornais falam, as melhores revistas, a mídia. A terra e os céus estão entesourados para o fogo e destruição dos homens ímpios. A pergunta é, isso vai acontecer um dia? O que eu acabei de ler em Isaías? Vou ler de novo, dentro desse contexto. Lembrai-vos das coisas passadas. Como é que você vai avivar a sua mente? Primeiro você vai ter que lembrar o que já aconteceu. Como eu sei que as profecias do Senhor se cumprirão? Simples. Eu lembro das passadas. Só em Jesus Cristo, no primeiro advento, se cumpriram 330 profecias. É muita coisa. A gente sabe de algumas, né? 330. Volta e meia, o autor dos evangelhos diz, e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Até que ele seria traído e seria vendido por 30 moedas de prata. Até que as moedas de prata seriam devolvidas por Judas Iscariotes e eles comprariam um campo para enterrar os que fossem crucificados. E o nome do campo seria Campo de Sangue. Tudo isso está profetizado. Tudo. Então, olha para trás. Se aconteceu literalmente, cabalmente, tudo o que o Senhor falou, então é certo que as profecias futuras vão acontecer. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa é a nossa dúvida. Será que Deus fará toda a vontade? Ou ele tem tamanha oposição do inferno, dos homens ímpios, que ele não vai conseguir realizar aquilo que ele se propôs? Então vou falar algo que vai ajudá-los a entender esse mistério. Primeira coisa, você tem que entender o que significa vontade de Deus. Tem três vontades. Ou melhor, a vontade de Deus é uma só, mas ela pode ser subdividida em três fases, em três vontades. Vou explicar, vocês entenderão. Nós estamos muito interessados em saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Isso é uma vontade particular. Mas a vontade de Deus, quando ela é revelada nas Escrituras, é uma vontade genérica. É o propósito de eu derramar do que Ele pensa, determina, se propõe a realizar, ou já realizou, ou está num processo de realização. Mas a primeira coisa da vontade de Deus é vontade moral. Deus é um ser moral, é um ser ético, é um ser justo, é um ser bom. Então, aí que ele estabelece leis, podemos chamar de leis universais ou princípios. Essa é a lei moral. Nós, como cristãos, temos a obrigação de guardar a lei moral de Deus. Não matar, os 10 mandamentos expressam isso.
Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ao Senhor prestará culto, e por aí afora. Os 10 mandamentos têm no mundo 35 milhões de leis para se cumprir os 10 mandamentos. 35 milhões. Deus fez tudo em 10. É o suficiente. Isso chama-se lei moral. Mas a vontade de Deus não se restringe só à lei moral. Tem um outro aspecto que a Bíblia chama, é o que declarou aqui Isaías, é o decreto. Ele decreta. Aqui é para você entender a diferença entre Deus e o diabo, Deus e os adivinhos. Deus não adivinha o que vai acontecer. Sabe o que ele faz? Ele não precisa adivinhar. Aí você pode dizer, não, é que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Não, ele faz muito além disso. Ele não adivinha os fatos históricos. Sabe o que ele faz? Ele decreta. Ele determina. Exemplo, vou dar um exemplo. Ele declarou ao profeta Isaías que Jesus nasceria de uma virgem. Então, chegaram um dia que ele tinha que escolher uma virgem, e essa virgem não seria fecundada por um espermatozoide de um homem. Não seria, para não ter nada a ver com a queda, nada a ver com o pecado de Adão. Ele seria chamado Filho de Deus, porque o próprio Deus ia gerar no ventre dessa virgem, dessa mulher, o seu próprio filho. Milagre, mistério. Só que ele não só disse que ela nasceria de uma virgem. Diz que Jesus nasceria na cidade de Belém. Por que Belém? Podia ser qualquer cidade, não podia, mas ele decretou que nasceria na cidade de Davi, seu pai. Davi nasceu em Belém. E por que Belém? Por que escolheu Belém? Uma cidade sem muita importância. Por que não Jerusalém e sim Belém? Tem uma razão. Belém, a tradução de Belém, uma palavra hebraica, quer dizer casa do pão. Onde Jesus tinha que nascer? Na casa do pão. Agora, para piorar a situação, os profetas todos, os rabinos todos, os estudiosos todos dessas palavras proféticas, sabiam que ele nasceria na cidade de Belém. Mas Jesus, Maria, a Virgem, ao gerar essa criança, não morava em Belém. Nem José morava em uma outra cidade. E aí? Um problema. Para Deus, não. Ele tinha feito o quê? Um decreto. Como é que ele faz os decretos dele acontecer? Simples. Ele pega um homem poderoso, talvez o homem mais poderoso da terra na época, Augusto César, que fez um decreto. Ele veio-lhe a ideia. Quem botou essa ideia na cabeça do camarada? O Senhor. Quem botou o sonho na cabeça do Nabucodonosor? O Senhor. Quem botou a revelação do sonho na cabeça de Daniel? O Senhor. Então Deus dá o sonho, Deus dá a interpretação e faz o evento acontecer. Interessante. É assim que Deus age. É assim que Ele governa todas as coisas. Antes de prosseguir nisso, quero abrir um parêntese. E as coisas que Deus não determinou, não decretou, como é que acontece? As coisas ruins, sabe? Não pense que está fora da vontade de Deus. Chama-se vontade permissiva de Deus. Então, 3 vontades. Vontade moral, vontade diretiva, que Ele decreta, determina, e vontade permissiva. O diabo está onde está, fazendo o que está fazendo, com o aval, permissão de Deus. Nesse contexto que Jesus disse, nenhum pardal cai. Não é que seja do conhecimento do meu Pai. Conhecer, fácil. Para Deus é fácil, Ele é onisciente. Mas não é que Ele sabe que vai cair. Diz que Ele permite que caia. Por isso que nada pode nos atingir,
nós, estou me referindo ao cristão, e até o ímpio. Até o ímpio, sem que seja do quê? Da permissão de Deus. Deus permite. Quer ver um exemplo? Depois eu vou voltar ao decreto de César. O diabo foi preso no milênio, vai ser preso. Se Deus tem poder para prender o diabo agora, por que ele deixa solto até agora e vai só prender no milênio? Uma boa pergunta, não é? Por isso que nós temos que aprender a conhecer Deus, suas estratégias, sua logística, seu bom senso, sua sabedoria. O diabo é útil na mão de Deus, ele é necessário. Como assim? Mas ele não vale nada. Realmente, Deus concorda com você. Quer ver como o diabo é necessário? Está na Bíblia, tudo isso está na Bíblia. Só que a gente lê, não estuda, né? Só dá uma lidinha assim. Vou abrir aqui para ver que Deus está falando comigo. Não é assim que estuda a Bíblia. Jesus, ao ser batizado por João no Rio Jordão, desceu sobre ele o Espírito Santo e o batizou. O Pai se alegra e diz: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." E de repente, assim que ele sai da água, essa declaração fantástica, Jesus não tinha nenhum discípulo, nenhum seguidor, ia iniciar seu ministério, de 3 anos e meio antes de ser crucificado. Diz Mateus, capítulo 4, versículo 1. E o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Por acaso você é exceção? A pergunta que temos que fazer é assim: é necessário Jesus ser tentado pelo diabo? A resposta: sim. Por que é necessário? A resposta imediata é: porque Deus quis. Deus quer que o diabo tente Jesus. Você sempre imagina, você está num lugar quietinho lá, sem fazer nada, fugindo das tentações, e o diabo vem te atormentar lá no seu quartinho. Aqui aconteceu o contrário. Sabe onde estava o diabo? Você não sabe, o texto diz. Estava lá quietinho, ele que estava quietinho, lá no deserto. E onde foi Jesus? Você não sabe, o texto diz. Foi encontrar-se com ele. Jesus que marcou entrevista com ele. O Pai, na verdade, o Pai marcou entrevista para Jesus. Foi conduzido pelo Espírito Santo. Você já parou para pensar que às vezes você está sendo conduzido pelo Espírito Santo para o diabo te tentar? Passou alguma vez pela tua cabeça isso? Nunca. Pois está escrito. Ah, só aconteceu com Jesus. Você está enganado. Então o diabo é útil. O texto que me deixava intrigado, e quando o texto te intriga, você tem que buscar uma saída, uma revelação. Se você não tem nenhum texto que te intriga, você não vai buscar saber a verdade nunca. O texto diz assim: o diabo foi preso por 1000 anos para parar de atormentar, de perseguir as nações. Está preso. Então, 1000 anos, 1 milênio, não vai ter o diabo e nem seus anjos atormentando ninguém, tentando ninguém. Ótimo! Finalmente ele está preso. Só que assim que termina os 1000 anos, olha o texto fala, é necessário que ele seja solto. Então ele é útil, se é necessário, ele é útil. Útil é quê? Aos propósitos de Deus, aos desígnios de Deus. É só ver o que ele faz. A seguir, você vai entender a utilidade que ele tem. O diabo é útil para Deus, para tratar conosco. Tratou do filho dele e trata de você. Nós estamos falando do anticristo, tema nosso é anticristo. Pois diz o texto da palavra que o anticristo é necessário aparecer. E Deus que determinou que ele viesse. Se você não entender isso da forma como está escrito, como é revelado, você nunca vai entender o texto que diz, já vários irmãos me perguntaram a respeito disso, que veio um demônio atormentar o rei Saul da parte do Senhor. Opa!
Deus manda demônio? Foi isso, é que você não está entendendo o contexto maior. O demônio veio porque Deus consentiu que Saul, por ter pecado, desviou seu coração de Deus e fosse atormentado por espírito maligno. E mandou um demônio da parte do Senhor. Só assim você vai entender. Deus está acima de tudo isso. Então, quando ele decreta, é para acontecer. Ele não adivinha, ele determina o evento. Voltando ao caso de Maria, o César Augusto decretou que todos deveriam se alistar na cidade de nascimento dos seus pais. Era para alistar onde você nasceu. Então, eu nasci em Andradina, teria que ir lá para o exterior do estado de São Paulo para me alistar. Beth nasceu em Americana, Nova, teria que ir para lá. Então, os dois eram originários, tanto Maria quanto José, de Belém. E foram lá para quê? Só para se alistar. Eles não ficaram morando lá, não tinham casa lá. Não tinha nem pensão para eles. Ia ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias e voltar. Só que o decreto foi feito por César Augusto. Bem aonde? Bem nos dias que Maria conceberia e daria à luz. Estava escrito isso há quantos anos antes? 700 anos antes. Que nasceria de uma virgem na cidade de Belém. Vê como Deus se mexe na história? Ele decreta e faz a coisa acontecer, ainda que ele tenha que mexer no coração de um César Augusto. Diz o texto que ele fez a mesma coisa com o coração de Faraó. Faraó, na primeira, segunda ou terceira praga, no máximo ele tinha mandado o povo todo embora. Mas aí a palavra diz que Deus endureceu. Epa, eu pensava que Deus amolecia o coração. Ele amolece o coração de alguns e endurece o coração de outros. Fantástico! Que Deus estranho! Ele não deixa a coisa rolar. Ele tem controle, ele tem poder, ele tem um mundo em suas mãos, amado. Esse é o Deus a quem eu sirvo e que vocês servem. Precisam conhecê-lo? Ele decreta que Faraó não é para deixar o povo ir. E diz o motivo. Não pensa que ele deixa o povo dele ignorante. Não, ele diz assim: vou endurecer o coração dele porque eu quero mostrar para ele e para o seu povo todas as minhas maravilhas. Eu vou ser glorificado no Egito. Praga 1, praga 2, praga 3, praga 4. E eu falo, tá bom, pode ir. Mudava de ideia. E quem fazia mudar de ideia? Deus fazia mudar de ideia. E o povo sofrendo, tanto é que eles se revoltaram contra Moisés, se revoltaram, fizeram fazer tijolo agora sem palha, e está ficando pior para nós. Tudo isso estava dentro do propósito de Deus. Deus está tratando aquele povo. Então ele trata de um aqui, mas só outra coisa, ele chama, quando você vai jogar bilhar, você ataca aquela bola, mas faz que ela faça um ângulo tal, que ela bata na outra e a bola cai, ou se posiciona. Deus tem tacadas que a gente olha assim e não está entendendo. Ele sabe. Controle. Então, vontade permissiva. O mundo está um caos, tá? Sabe por que está um caos? Primeira resposta, porque Deus deixa que seja um caos. Mas ele diz já a vontade dele. Qual a vontade dele já revelada? Ele não criou a terra para ser um caos. Pelo contrário, ele a fez para que fosse habitada pelos homens e nos quais habitaria justiça para sempre. Ele vai fazer isso? Quem sabe o que ele vai fazer? Diga amém. Grande é o Senhor. Então não tema. Tememos muito. Todo temor, todo medo é resultante de falta de compreensão primeiro e de fé. Você não crê. Sabe por que eu não tenho medo do Covid? Não estou procurando ele, não estou querendo me contaminar, não estou desafiando. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas uma coisa eu sei. Os meus dias estão escritos no teu livro. Todos eles.
Se o pardal não morre fora da hora, eu valho mais que um pardal. Eu posso não valer muito. Tem gente que fala que não vale nada. Então não vale nada. Mas mais que um pardal eu valho. Eu acho que você também vale um pouquinho mais que um pardal, não vale? Se eu valho mais que um pardal, até o pardal, ele sabe o dia e a hora que o pardal vai morrer, não sabe a minha? Ele sabe. Ele só não me conta, não me diz que isso nos estragaria o restante dos nossos dias. Essa que é a verdade. Alguns ele avisa. E os que avisam, avisou o rei Ezequias. O cara é um baita de um rei, barbudo, forte, bonitão. Chorou. Eu te garanto que muita gente que está aqui me ouvindo ia chorar para a boca. Ah, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Chora. Quer morrer? Amados, Ele tem tudo nas suas mãos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Guardem isso. Vontade diretiva ou decretos. Toda profecia é uma previsão, uma antecipação de um decreto que ele já fez. Tem como impedir que o anticristo venha? Me diga para mim. Não tem jeito. Tem como impedir que Jesus disse, o mundo vai piorar. Aumentará a iniquidade no mundo todo, e o amor de muitos se esfriará. Vai acontecer ou não vai acontecer? Vai acontecer. Por que vai acontecer? Primeiro porque foi Jesus que falou, o maior de todos os profetas. E Jesus disse, não passará um i, sabe o que é um i, né? Um pinguinho em cima. E nem um tio, sabe o que é o tio, né? Aquele sinalzinho que a gente põe em cima de algumas palavras em português. Nem o i, nem um tio da lei, da minha palavra, sem que tudo se cumpra. Então, uma das coisas que ele falou, eu vou para junto do meu Pai, mas eu vou voltar. Então, alguém tem dúvida que Jesus vai voltar? E voltar onde? Na terra. Tem gente falando que ele já voltou, na pessoa do Espírito Santo. Não, está falando da mesma maneira que visse subir, os anjos disseram que viram ele subir fisicamente. E as nuvens o encobriram. Da mesma maneira que visse subir, ele voltará entre nuvens. Seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. Oh, então tem terra ainda. E fala um monte de coisa que ele vai fazer, vai julgar as nações, vai julgar as obras dos cristãos, vai destruir o iníquo, o anticristo. Como é que eu vou duvidar disso? Olha para as coisas passadas, diz Deus, olha para o passado. Eu deixei de cumprir alguma palavra minha, algum decreto meu, ou eu não tenho poder para realizar o que me propus a fazer? Quem duvida do poder dele? Ninguém. Tanto é que, para mostrar o poder dele, o anticristo todo-poderoso, o maior dos homens que já andou aqui na terra em termos de poder, poder do próprio Satanás, incorporado, matará o iníquo de uma maneira, me perdoe a palavra, esdrúxula, zombeteira. Sabe como ele faz? Não vai chamar Miguel, os anjos, o sopro da sua boca. Oh, que sopro, hein? E ele, você foi. Para prender Satanás, que assusta tanto as nações, ele nem põe a mão. Não precisa. Miguel, pega esse cachorro louco aí, põe coleira nele, põe algema nele e joga ele no abismo. E o Miguel, em nenhum momento, vai dizer assim, mas eu tenho medo dele. Ele é terrível, ele é Lúcifer. Vai lá e tira a espada e pega. Satanás. Quando ele está preso, soltou ele de novo. Ah, não é possível. Fiquei com problema com Deus. E Deus disse, é necessário que ele seja solto. Estão entendendo? Estão acompanhando?
3 vontades: diretiva, moral e, por último, vontade permissiva. O que Deus vai acabar no fim dos tempos é com tudo que Ele está permitindo que o mal prolifere, que o mal prospere. Para que o mal não prospere mais, Ele tem que tomar uma atitude. Que atitude? Destruir, irmãos. Aqui está. Que seja Satanás e seus anjos. Destruir, que eu digo, ou aprisioná-los, né? Pode não destruir no sentido físico de acabar com ele, mas tirar ele do circuito e destruir os homens ímpios, os que praticam mal. Por que ele não fez isso ainda? Então, quando alguém te perguntar e você ficar sem resposta, se Deus existe, se Deus fosse bom, Ele não deixaria o mal acontecer, Ele não deixaria ninguém matar o outro, não deveria haver estupro, não deveria haver aborto, não deveria haver doença. Amados, acordem. Sabe por que Ele permite que isso tudo aconteça? Está escrito também. Será que não lemos as Escrituras? Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Com quem que Ele é longânimo? Com os ímpios, com os safados, com os corruptos. Ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém pereça. Ninguém pereça. Diz o texto sagrado, Ele não se agrada com a morte do ímpio, Ele não se agrada. Não que Ele não vai julgá-lo, mas não se agrada. Então, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora Ele já sabe, assim como eu sei, você também sabe, nem todos vão dar crédito a Ele, nem todos vão dar ouvidos a Ele. Vai chegar o dia que Jesus virá. E essa vinda de Jesus é fatal. Fatal! Quem mexe com computação sabe que alguns erros acontecem em algum sistema operacional e aparece uma tela azul. E nessa tela azul escrito assim, erro fatal. O que é um erro fatal? Sabe qual é o erro fatal do ser humano? Rejeitar Deus. Rejeitar a proposta que Deus fez através do Filho dele. É um erro fatal. Então, quem rejeitar será condenado. Aí Jesus corrigiu isso. Não será condenado. Não vai ser não. Já está. Já está condenado. Eu não vim para condenar. O mundo todo jaz no maligno. Já está debaixo da condenação. Mas Ele vai vir para salvar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que você tem que tomar uma decisão, ou sim ou não, aceito ou rejeito. E os homens hoje estão aceitando o que Jesus propõe ou estão matando. Vi ontem, falei com a Cláudia, 21 egípcios, todo vestido daquele macacão abóbora, sendo executados, que foram executados entre dezembro e janeiro desse ano. Na última vez que fizeram o ISIS, lembra do ISIS? Os terroristas. Os mesmos grupos ainda, os resistentes ao ataque que sofreram. É um grupo pequeno, mas prenderam 21 cristãos e mandaram um recado para todos os cristãos do mundo. Estamos escrevendo a história de vocês com sangue. É o que nós vamos fazer. E apontaram para Roma. Eles odeiam Roma, o Papa e cristãos. Vamos fazer assim com todos vocês. Os coitadinhos ajoelhados assim. Coitadinho não, né? Estão na glória agora, são mártires, mas foram 21 cristãos. Pergunta que podemos dizer assim, e Deus deixa eles fazer essa maldade? Deixa. Por que Ele deixa? Ele fala assim, vocês estão achando ruim por quê? Eu disse, com todas as letras, no mundo tereis aflição. Odiaram a mim, odiaram vocês também. Perseguiram a mim, perseguiram vocês. Aí começa a perseguir, comigo não.
seja frouxo, aguenta o tranco. Que cristão que você é? Irmãos, tem congregação de 10 mil, 15 mil. Se bater mesmo o pé, fecha a porta aí. Tranca todo mundo aqui dentro. Vamos tocar fogo aqui para todo mundo. Só quem está disposto, não quer morrer de jeito nenhum e quer negar Jesus, pode sair. Mas só vai sair uns 2 ou 3. É neguinho saindo pela janela, arrombando janela, tudo. Eu, hein? Acabou com farsa, acabou com pseudo-cristianismo, acabou com religiosidade. É compromisso. Então, num mundo que nos espera, o caos, a iniquidade, a maldade vai aumentar, num crescendo até a volta de Jesus. Se está ruim, vai ficar pior. Parece uma pregação ou uma abordagem pessimista. Não é o que nós queríamos ouvir. Correto? Queremos vitória. Queremos avançar. Quero fazer uma correção aqui que tem sido disseminada no mundo inteiro. Uma mensagem totalmente errada. Por isso que a gente estuda, quando estuda teologia, estuda grego e hebraico, que são as línguas originais. Foi traduzido errado na Bíblia que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Fique sabendo que Jesus nunca falou isso. As portas do inferno. Então, o que você imagina? O inferno representado por diabo e seus anjos tentando nos impedir de avançar, e a gente vai avançando, como se a gente quisesse entrar dentro do inferno. O diabo nunca esteve no inferno. E se tem um lugar que não quer ir, nunca, é para o inferno. E a gente coloca como rei do inferno. Homem do tridente, e cutucando os coitadinhos das almas penadas lá. Nada disso é figura para desviar da verdadeira situação. Jesus disse, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E aqueles que não querem seguir Jesus, ele disse que vai seguir no caminho, ou para o lugar onde foi o diabo e seus anjos. Então, quando diz a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja, soa muito romântico e até lindinho, bonito. Mas o texto que Jesus fala é outra coisa. A mesma palavra profética de decreto que o Pai tinha feito a respeito do Filho, fez com respeito a nós. O Pai diz, profetizado por Davi, que ele seria morto, ao terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos. Que ele ficaria enterrado, o espírito dele, a alma dele, desceria a uma região inferior da terra, chamada de Hades. H-A-D-E-S, Hades. Que eu, a princípio, achava que o João Ferreira de Almeida tinha se equivocado. Traduziu errado. Tive que pedir perdão para ele, já morreu. João, me perdoa, você fez certinho. Quem errou foram os revisores, que pegaram essa palavra Hades e traduziram de 3 maneiras diferentes. Mesma palavra. Traduziram como morte, não é morte. Morte é thanatos em grego. Traduziram como inferno, não é inferno, inferno é Geena. Hades é outra coisa. E traduziram como além. O que é o além? Alma penada que vive no além. Olha que coisa. Afinal, aí vem a pergunta de um curioso, de um estudioso da Bíblia. Afinal, é morte? É inferno? Ou é além? Ou é as 3 coisas? Uma situação indefinida. Porque não é nenhuma das 3, não é morte, não é inferno e não é além. O correto seria se chamar de região dos mortos ou mansão dos mortos. Mas é uma palavra só, é Hades, então não tem tradução. O que o João Ferreira de Almeida fez? Simples. Sabe o que ele fez? Foi inteligente. Ele falou, como não existe equivalente em língua portuguesa, eu vou pôr como está no original. Quem lê, como disse Jesus a respeito de Daniel, que entenda. Eu vou botar Hades. Então, onde aparecia
as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Opa, Hades é a mesma porta que Jesus profetizou que Jesus, o Hades não ia ter poder para retê-lo lá dentro. Está falando de alguém que morreu, desceu ao Hades e o Hades tranca, era um lugar de prisão, não podia sair nem o justo e nem os ímpios. Tinha uma divisão entre um lado esquerdo ficavam os ímpios e do lado direito ficava o justo. E num desnível, um ficava no alto, outro no baixo. E no meio tem um abismo chamado Tártaro, onde ficam os demônios prisioneiros. E essa região foi que Jesus desceu e disse que ele ficaria ali só 3 dias. Terceiro dia, o Hades não ia poder retê-lo. E as portas, outra mentira que falam por aí, que Jesus desceu no inferno, olha, ó. Ele não foi no inferno, ele foi no Hades. E lutou com o diabo. Aí como o diabo está onde? No inferno, ou no Hades? Não, nenhum. O diabo está onde? A Bíblia diz onde ele está, nas regiões celestes. O lugar exaltado, os poderosos, os principados. E Jesus desceu no inferno, pegou da espada dele. Jesus não usava espada. Lá ele pá, como um bom esgrimista, e tchá, na barriga do diabo. E o diabo não teve outro jeito de dar a chave da morte para ele. Tudo para vencer a morte. Então, a morte ele venceu numa luta de espada e não na cruz. Nunca pararam para pensar nisso, né? Ele não venceu o diabo numa luta de espadachim no inferno. Jesus nunca foi no inferno. Nunca. E nem vai, nem precisa ir. Ele não tinha nada para pagar. Ele foi para o Hades, onde os mortos ao morrer iam para o Hades. E diz que a igreja, aqueles que creem nele e confiam nele, ainda que morra, viverá. E as portas do Hades, mesmo Hades que ele esteve, não podem prevalecer contra ela. Então nós estamos do lado de fora, tentando quebrar, derrubar os portões do inferno, para expulsar o diabo aqui da terra, ou nós estamos do lado de dentro do Hades e o Hades fechando a porta para nós não sairmos, quando morremos. Por isso que Paulo diz que ao morrer é muito melhor, porque vamos estar imediatamente. Com quem? Com Cristo. Onde Cristo está? A Bíblia revela isso inúmeras vezes. A destra do Pai. Se Cristo está lá, para onde é que eu vou? Eu vou para lá. Se você vai descer para o inferno, é problema seu. Eu vou para lá. Vou subir, não descer. Hades é para baixo. Que ele levou o cativo o cativeiro. Quando ele ressuscita, ele levou cativos o cativeiro. Está profetizado isso. Ele levou todo mundo que estava lá. Sabe quem estava lá? Desde Adão, Salomão, Isaías, Daniel, Abraão, todo mundo lá, todos santos do Velho Testamento. E não é ressurreição. Estava em espírito lá. Jesus, por que eles não subiram antes? Uma boa pergunta. Simples. Eles morreram e a morte de Cristo era no futuro. O preço para a salvação deles não estava pago ainda. O sangue não tinha sido derramado. Quando derrama o sangue na cruz, agora sim, um novo e vivo caminho abriu. Para onde? Para entrar no Santo do Santo, que é o lugar da morada de Deus. Agora, aproximemos com sincero. Quando Jesus ressuscita, diz que ele leva cativos cativeiro. Quem eram os cativos? Os que estavam lá no Hades. Então, quando a porta do Hades não pode prevalecer contra a igreja, é por isso que está dizendo, não vai prevalecer contra a igreja. Por que não vai prevalecer? Se eu morrer, não ficarei mais prisioneiro. Vou direto para habitar com o Senhor, que é incomparavelmente. Até o dia em que ele vai vir e diz, vai trazer em sua companhia. Como é que ele pode trazer em companhia se eu ainda estou lá no Hades? Em sua companhia os que dormem. Vai trazer em sua companhia. Esses ressuscitarão primeiro. E nós os vivos, os que tivermos aqui na terra, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Como eu sei que isso vai acontecer? Simples. Olha para trás. Já aconteceu com alguém? Responda para mim. Com quem que aconteceu? Aí que vocês vão ver a importância da ressurreição. Aconteceu com um homem, um único homem. Esse homem chama-se Jesus. Por isso que ele é a primícia do que dorme. João, escrevendo sobre o tema, disse: eu não sei como será o nosso corpo, mas uma coisa eu sei, que eu vou ter
meu corpo semelhante ao de Jesus. E você com medo de Covid? Irmão, não tenho medo. Em hipótese alguma. Se tem uma coisa que o cristão não pode ter, medo. Especialmente da morte. Eu não temo a morte. Você não pode temer. Porque eu já passei. Se você não passou, te cuida lá, torraca. Da morte para a vida. Esse corpo corruptível está se desfazendo, mas o meu homem interior se renova cada dia. E você revestido um dia, um ano, não vai demorar muito, de um corpo incorruptível. Está escrito. Eu gosto dessa frase. Está escrito. Sabe quem falava isso? O Faraó. Escreva aí. E se cumpra o que está escrito. Está escrito, vírgula, e assim será. A pergunta é, Deus falou ou não falou? Se Ele falou, basta uma palavra tua. Se Ele falou, a palavra que Ele libera não voltará para Ele vazia. Pelo contrário, fará o que me apraz. Ele decretou que Satanás será preso, decretou a derrubada do maligno, decretou a destruição do anticristo, decretou a vinda do anticristo, decretou que as nações vão se bater, se matar, fazer tudo, mas ele vai chegar e julgar todas as nações, colocará todas as nações diante dele, vai julgar uma por uma e vai começar a estabelecer uma restauração em toda a terra e vai começar o seu reino aqui na terra. Seu domínio será de mar a mar. Todos me conhecerão. Então, tem gente falando que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, todo mundo vai se converter antes de Jesus vir. Não falem bobagem. Haverá um dia que todos vão conhecer Jesus, só que esse dia que está profetizado é no milênio, depois que ele veio. Todas as nações têm que ir lá oferecer sacrifício em Jerusalém. E a nação que não for representada, não falar, não vai chover. Como nos dias de Elias. Tem que ir. Brasileiro vai ter que ir lá a Jerusalém. Ah, não gosto de judeu, não quero de Jerusalém. Não vai então. Depois vai reclamar. Todos me conhecerão. Do menor até o maior. E sabe como é que estaremos lá? Pode estar privilégio nisso. A esposa do Cordeiro. A igreja deixa de ser noiva e vai estar desposada. É consorte. Reinará com ele. Reinarão com o Senhor em vida. Um reino de paz, de justiça, de amor. Então haverá um dia que a terra vai florescer, vai virar paraíso. Eu não criei a terra para ser um caos. E isso vai pôr fim no caos? Sim. Quem fará isso? Agora eu vou falar um pouco de política, no sentido negativo. É o Bolsonaro que vai dar jeito no Brasil? Na parte da vontade moral de Deus? Não. Ele pode fazer muita coisa boa para o país, ou outro presidente fazer, mas ele é limitado. Ele não tem o poder necessário para reverter tamanha onda, tamanha maldade, tamanha iniquidade. Tem irmãos falando da batalha espiritual, achando que basta você falar, sai daí, Satanás, e o Satanás, pá! Não é assim, meu irmão. Se fosse assim tão fácil, a igreja está errando mesmo. Pois você pode orar quando você quiser, ele vai continuar lá em cima. Sabe quem vai derrubar ele? Está escrito, capítulo 12 de Apocalipse. Satanás será expulso do segundo céu, vai ser lançado para a terra, por nada mais, nada menos que Miguel e seus anjos. Ah, então eu já sei, já vi vários irmãos orando assim, Miguel, pega o diabo e joga ele para baixo. E pedir para o diabo vir para a terra é muita besteira. Fica aí, infeliz. Isso já me atrapalha para bom. Vem para cá. Que vem para cá nada. Porque vir para cá é pior. É pior, porque diz, ai da terra e dos moradores, que Satanás será lançado na terra. Então é bom o diabo descer para cá? Não é, não. Não é.
Mas a gente sem discernimento fala tanta besteira, tanta oração que Deus não ouve, graças a Deus que Ele não ouve. Infantil, sem discernimento, sem percepção das coisas como elas realmente são. Amém? Quero terminar, temos ceia, né? Já são 11h25. Não sei quanto tempo eu falei. Controle do tempo. Você, a fita deu? Quando foi? Tudo isso? Meu Deus do céu. Ah, bom, com louvor lá. Ah, bom, você me assustou. Tá bem. Amados, não precisou do slide, você viu que não precisou, né? O importante é receber uma palavra com avidez e guardá-la no coração. Eu amo essa palavra. Eu estudo essa palavra. Eu ia falar algo, nem vou falar, mas vou só introduzir. O que nós estamos caminhando é para a recriação da nova ideologia de Babel. Nós estamos reconstruindo Babel. Capítulo 11 de Gênesis, Deus teve que intervir. Diz que o povo falava uma língua só e decidiram construir uma torre que chegasse até o céu. Essa pretensão, uma torre que chega até o céu, é muito abusivo, né? Muito para chegar de onde Deus mora. Parece ser uma motivação correta, né? Chegar para Deus. Não, quer chegar lá para por cima da carne seca. A mesma motivação de Satanás. E Deus falou, não é bom que esses camaradas estão fazendo, não. Hein? Não é bom. A Trindade conversou, vamos confundi-los. Confusão da língua, daí vem a palavra Babel, por extensão, Babilônia. O termo Babel e Babilônia significa confusão. Caos, confusão. Não é sem razão que no Apocalipse, capítulo 17 e 18, fala da grande Babilônia. Você tem uma outra Babilônia que é apontada no futuro, o surgimento dela. Estudando sobre isso, me dei conta dessa correlação entre a ideia original de Babel, e Deus criou confusão nas línguas, espalhou todo mundo. E o que o mundo está fazendo hoje? Uma convergência que nós ouvimos praticamente diariamente, chama de globalização. Unificação das nações. Para o anticristo surgir, para o anticristo aparecer, as nações têm que estar ligadas, unidas, fundidas uma na outra, sem fronteiras nacionalistas, para ter um governador só. Isso não é Babel? Não é sem razão que aparece a grande Babilônia no Apocalipse. E fala que é esse sistema global, que é uma pirâmide, né, de controle de toda a população. Estamos aí. E quando ela estiver praticamente erigida, vem Jesus e, do mesmo jeito que confundiu a língua lá, vai bagunçar o coreto de todo mundo. E vai ter um chefe dessa Babilônia. Tem um falso profeta. Não preciso dizer para vocês que já está aí. E ele é o último, pode estar certo disso. Está profetizado isso também? E vem o anticristo para mandar na Babilônia. Babilônia, confusão, caos. E tem como seu principado, principal autoridade, El Chifrudo. E o que ele vai querer aqui na terra? Dominar o homem. Pois você está muito enganado. O diabo não quer nos dominar. Não quer dominar o mundo. Essa é uma boa palavra. Ele já domina. Ele não vai dominar. Ele já domina. Ele quer uma coisa que não alcançou plenamente, totalmente. O que o diabo quer é outra coisa. O que ele quer? Ser adorado pelo mundo inteiro como se fosse o próprio Deus. Eu pergunto, ele vai conseguir isso? Se você pensa, ele não vai porque Deus não vai deixar. Então leia um pouquinho mais a Bíblia. Ele vai conseguir. Deus, vontade permissiva de Deus, ele vai deixar.
Com um propósito, certamente. Se você não sabe, trata de estudar por quê. E vai deixar. Não quer servir o diabo e não a mim? Quer o mal e não ao bem? Pode fazer. Se lambuze. Só que isso tudo, eu vou pedir contas para você. Eu me converti com 2 versículos. Um está no Salmo 37:5. Traga o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala. E o que me causou temor no coração, assim, está em Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração em tudo que te dá prazer. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Opa! Quer aprontar? Pronto. Quer pisar na manguaça? Pisa a fundo. Quer se perder? Que se perca. Mas eu vou acertar um dia. O problema nosso é que esse dia é tão longe, tão distante, tão etéreo, né? Um dia eu venho para acertar conta com todos, com os homens ímpios, com os filhos dele e com o próprio diabo. E ninguém escapa. Você acha que alguém escapa do furor da ira de Deus? Lindo, a promessa para mim e para você, Ele não nos criou para o dia da ira. Por isso, creio no arrebatamento. Que a grande tribulação é chamada o dia da ira, o dia do furor da ira de Deus. Ele vai pisar no lagar e vai esmagar como uvas. Eu não quero estar lá sendo esmagado. Eu quero ser levado para encontrar com meu Senhor nos ares. Estou dentro dessa. Agora ele diz, te cuida lá, torraca. Você fica vacilando muito, tu está parecendo mais com o mundo, mais com o ímpio. Eu vou deixar aí. E por que ele deixa? Alguns dizem, não, isso não é falta de graça. Deus não pode fazer. Pois você não conhece Deus. Ele fez isso com o povo de Israel, por que somos diferentes? Pegou Israel, que não queria andar no direito. Tá bom, vou entregar vocês na mão de Nabucodonosor. Qual é o Nabucodonosor moderno? Se você não sabe, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Qual é o rei da Babilônia agora? O anticristo. E diz ao texto que ele vai entregar os santos que ficarem aqui na mão de quem nada mais, nada menos. Então, que santos são esses? Alguns até pensam, por causa disso, que a igreja não vai ser arrebatada. Está falando de santos que ficaram, que precisa de umas varinhas. Umas varadinhas no traseiro. O texto é claro. Quero terminar com esse texto. 2 tipos de servo. O que se aprontou e o que não se aprontou. O que aprontou, ele diz, vinde bendito seu Pai, né? Sentem à mesa comigo e cingindo com a toalha o servirá. Mas os que souberam a vontade do seu Senhor e não se aprontaram e fez coisas dignas de reprovação, ele lançará a sorte deles. Opa, está falando desse segundo nível de servo. Chama de servo. É salvo, é salvo. Lançará a sorte dele com os infiéis. Quem são os infiéis nesse contexto? Os ímpios, que vão passar pela grande tribulação. Lançará a sorte dele com os infiéis. Por quê? Simples, você conhece o caráter de Deus, diz que o juízo começa pela casa de Deus. Deus não pode disciplinar o mundo, tratar o mundo com justiça, se ele passa a mão por cima nos filhos dele. Você pode imaginar um filho dele vivendo na gandaia, no adultério? Sim ou não? Não, não pode. Aí você julga assim, ele não é filho, se é filho ele não apronta. Você está ignorando o que a Bíblia ensina. O Davi era santo, hein? Se tinha um cara bom, esse cara chamava Davi. Ele aprontou feio. Agora, o que é que a gente tem que fazer? A mesma coisa que o Davi fez. Aprontou. Arrepende. Pede misericórdia. Não retires de mim, disse Davi, o teu espírito. Purifica-me e me tornarei limpo. Limpo como a neve. E se não se arrepender? Não vai acontecer nada, é a mesma coisa. Deus vai tratar igual. Deus é cheio de graça e misericórdia. Irmão, Deus é gracioso, misericordioso, longânimo. Mas chega uma hora que ele vai dizer, chega! Chegou a hora que o coro vai cantar.
Conhece a do coro vai cantar, né? Chegou a hora. Tem gente que acha que não. Deus que tem uma visão de Deus errada, de Papai Noel, bonachão. Não, Deus não é bonachão, Deus não é Papai Noel, não. Deus é sério. Quantas vezes você vê na Bíblia falando que Jesus estava rindo, dando gargalhada? Jesus era a alegria dos homens. Ele não ria, não. Ainda que tem um texto lá, Salmo capítulo 2, ria o Senhor do céu contra os homens ímpios. Só no céu que ele ria, aqui na terra ele não ria, não. Ele não tinha motivo para rir, tinha motivo para chorar. Chorou várias vezes ele lamentou, por causa dos homens. Quantas vezes tentei ajuntar vocês com uma galinha, os pintinhos debaixo das suas asas, vocês não quiseram. Ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Corazim, ai, 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 ai. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Se tivesse feito os milagres que eu fiz entre vocês, ouvindo a pregação que eu fiz entre vocês, teriam se arrependido. E vocês não se arrependeram. Então haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu. E com meu fogo em Sodoma e Gomorra, vai haver menos rigor. O que vai acontecer com eles? Ai, prepara os lombos. Não brinca, não. O Deus que eu sirvo é um Deus extremamente zeloso. Sério. Amém? Ele me ama, quer que eu esteja bem pertinho dele, mas não vacila não, anda direitinho. Dependa do meu espírito, dependa da minha palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Senhor, tenha misericórdia de mim, sou falho. Se sou o que sou pela graça dele. Você é fortalecido nele todos os dias, se você buscá-lo. Deus abençoe a todos vocês.